Trazendo um pouco para o nosso mundo aqui, nosso dia a dia de renda variável, tá? Nós vemos aí que realmente os investidores parecem já estar puxando o freio, né, das eleições de 2022, que se esperava isso no segundo semestre de 2022, ou de repente já no início do ano, mas parece que o pessoal realmente já está de olho nas eleições a partir de agora, e já começaram a puxar o freio. Junto a isso, sobre tudo que vocês comentaram, nós ouvimos falar muito das questões de que a Bolsa está barata. Tá. Hoje nós estamos com um PL aproximado em 7,8, o que nos traz aí um menor valor de 10 anos, e se a gente for olhar em 2008, que foi uma crise financeira, nós estávamos girando em torno de 6. Como é que vocês da Levante estão vendo o cenário para a renda variável e se realmente a Bolsa está barato olhando esses múltiplos? Qual a visão de vocês, o que vocês poderiam falar nesse sentido? Certo, vamos lá. Quando a gente costuma olhar essas questões de PL, a gente sempre está olhando 12 meses para frente, tá? Hoje, eu diria que esses PLs nos parecem baratos, mas não uma extrema pechincha, tá? Como a gente comentou aqui, existem diversos fatores de risco, riscos políticos, riscos fiscais. Então, como a gente tem pensado a carteira hoje, né? A gente tem pensado a carteira hoje em tomar posições que dependam um pouco mais do cenário externo. Então, a gente tinha posições em empresas exportadoras de commodity, que até por um desdobramento macroeconômico tem sofrido um pouco mais, principalmente no mês de setembro, e a gente tem posições internas, né, que dependem mais do micro da empresa do que um cenário macro positivo, né? Então, a gente tenta ter posições em teses como saúde, teses como e-commerce, teses como grandes players de alimentos. Então, a gente hoje prefere ter uma carteira um pouco mais defensiva, em posições que se beneficiam de dólar e preço de commodities, e posições que têm uma dinâmica pura de crescimento que independe do cenário macro. Depende, né, do que aconteça no cenário macro, essas empresas vão minimamente bem. É isso? Sim. Teses descorrelacionadas, macroeconomicamente falando. Descorrelacionadas principalmente do Brasil, né? E vocês estão posicionados, acreditando também na questão da alta do dólar devido às eleições. Se a gente olhar para 2014, nós tivemos uma alta de 13, para 2018, alta de 17, vocês têm essa visão também de que as eleições possam realmente puxar o dólar e, com isso, se posicionar em empresas que se beneficiam com esse movimento? A gente acha que no patamar que a gente está aqui de dólar a 5,30, agora batendo aqui na tela, já está... Tem que piorar muita coisa para o dólar subir, mas a gente tem posições mais defensivas que ganham com o dólar se o dólar subir. Se cair um pouco, não atrapalha muito as teses, tá? Mas a gente não acredita em dólares em patamares muito mais altos do que esse, até porque, como a gente sabe, a inflação está subindo, os juros tendem a subir um pouco mais, o carrego tende, pelo menos é o que sempre se esperou, né? Que o dólar cai um pouco. Mas a gente prefere ter teses que dependam mais do cenário macroeconômico mundial, independente um pouco de dólar, do que do cenário macro Brasil. Vale dizer, o dólar é o principal termômetro e o mais ligeiro termômetro de percepção de risco e de sentimento, né? Disse que o dólar é endógeno, tudo afeta o dólar, né, na economia. Então, se a nossa tese de que um cenário muito drástico já está precificado nos ativos, com o dólar não é diferente. De maneira que o risco de carregar uma posição em real hoje parece bastante assimétrico, porque o dólar já incorpora essa percepção drástica de risco. Então, nesse sentido, parece um carrego positivo do real, né? Que eu acho que é o que o Bruno apresentou, né? Todos os indicadores, eles advogariam em favor de um dólar mais depreciado, né? De um real mais forte. Termos de troca em níveis recordes, um aumento do diferencial de juros doméstico com relação ao internacional, somado a uma diminuição da volatilidade. O carrego da moeda brasileira vai se tornando progressivamente mais atrativo, né? Quando a gente olha a quantidade exportada, ou seja, o volume embarcado e os contratos cambiais firmados, a gente percebe que está havendo uma discrepância muito grande.
O investidor ou o exportador, ele está remetendo esse volume, né, sem precedente, inclusive, porque as nossas contas externas elas estão muito bem, e não está trazendo de volta o dólar para a economia doméstica. E isso também é um preditivo, é um sintoma de percepção de risco. Então, em linha com o que a gente acredita e vem falando, se não houver uma piora considerável, né, ou seja, qualquer ganho marginal parece que tem potencial para melhorar tanto a dinâmica do dólar quanto de diferentes ativos de risco. Agora tem um ponto aqui super importante para você que está nos vendo sobre como contar com a ajuda, né, de uma casa especializada de análise junto com uma gestão de carteira mais ativa. E eu pediria para o Ronaldo que explicasse um pouquinho para nós como isso funciona, Ronaldo. Não, claro, vamos lá. Bem lembrado aí, Leandro. Hoje, então, falando um pouquinho do nosso trabalho e da Liberty, até com a parceria da Levante, hoje na mesa de renda variável, a nossa ideia é dar assessoria para o cliente, certo? Assessoria para o cliente, principalmente nessa parte de diversificação de ações, tá? Então nós estamos com um trabalho bem interessante. Depois eu gostaria que a Levante falasse um pouquinho das suas carteiras de ações e também de carteiras de BDRs. Nesse momento, claro, faz sentido tá mandando algum recurso linkado ao exterior, tá? Mas hoje na mesa de renda variável a gente está com um trabalho bem legal, tá? Que hoje nós seguimos essas carteiras recomendadas, tá? E a gente consegue fazer todo esse processo para o cliente. Então, hoje, o nosso cliente, o investidor que está com a Liberta, ele acaba participando dessas carteiras e tendo todo esse trabalho feito pela gente, tá? De que forma? A gente vai acompanhar a carteira da Levante, a gente vai seguir os relatórios, nós vamos entrar nos ativos que eles estão sugerindo. Quando ocorrer em troca, a gente vai fazer essa troca. E de que forma que é feito? A gente simplesmente, no momento da troca ou da entrada de alguma carteira, a gente manda um push, que na verdade nada mais é do que um aceite do cliente pelo celular, aonde num simples clique, o cliente vai estar trocando toda a sua carteira com o nosso controle. A gente não pode fazer gestão, né? Então, por isso que cada modificação, cada entrada em carteiras recomendadas, a gente manda o que nós chamamos de push, que vai no aplicativo da XP Investimentos para o cliente, e o cliente só precisa apertar, assim, um toque na sua tela de celular, entra em todas as carteiras, sai das carteiras que o cliente está seguindo, né? Então, esse trabalho, Leandro e o pessoal da Levante, nós temos feito muito forte, tá? Os clientes têm gostado, a dinâmica está muito boa, e nós tiramos todo o operacional e acompanhamento do cliente. Assim, nós conseguimos que o pessoal siga uma carteira recomendada por uma casa que realmente é bem conceituada, como aqui nós estamos falando da Levante, e deixando esse trabalho todo para a equipe de assessoria de mesa da Liberta, né? Então esse trabalho é bem interessante, e eu gostaria, seguindo essa linha, que eu acredito que seja o Bruno e o Gabriel falassem um pouquinho de como essa carteira de ações da Levante está distribuída, o que ela está vendo, até se preparando aqui, de repente, para um ano um pouco mais volátil, que é o ano de 2022. Certo. Hoje a gente tem uma carteira, como eu disse, é uma carteira mais defensiva, tá? Então a gente tem posições que a gente acha que são mais descorrelacionadas com o cenário interno. A gente aumentou um pouquinho de risco em cenário Brasil no último mês, né? A gente colocou algumas posições que a gente de growth e umas posições de valor Brasil que a gente achava que estavam um pouco mais descontadas aí, mas no geral hoje é uma carteira que depende mais do cenário macro global e de teses que são descorrelacionadas ou tendem a ser mais descorrelacionadas com o cenário de Brasil, macro, propriamente dito, juros. Então, a gente tem uma carteira hoje com teses que a gente acredita serem teses circulares. Então, setor de saúde, setor de e-commerce, um setor de tecnologia mais voltada para bancos, e posição focada em energias renováveis também a gente tem, e posições que dependem mais do cenário macroeconômico global, tá? Então, hoje, a nossa carteira é uma carteira focada em gestão ativa, né? A gente sempre está revendo as teses, mas hoje a tese que a gente mais carrega na carteira
é uma tese de tentar se descorrelacionar um pouco do cenário macro Brasil e focar ou no macro global ou em teses que a gente acredita que são descorrelacionadas, um pouco descorrelacionadas desse dia a dia político que sempre está gerando fricções, né? Agora, inclusive, a gente ainda carrega uma tese em commodities, houve uma redução à exposição no setor, tá? A gente retirou no último rebalanceamento Gerdau, vislumbrando uma possibilidade de problemas com geração de energia elétrica, né? E a razão pela qual a gente tirou Gerdau é basicamente a mesma pela qual a gente incluiu o Ômega, né? Como o Bruno falou, a análise notou uma descorrelação entre pluviometria e eventos, correntes de eventos, de maneira que se justificava e trazia alguma proteção em relação a esse cenário de racionamento ou de apagão, tá? Em relação à parte de commodities, vale dizer que vem realizando, né, detratando performance, mas vale também dizer que o minério de ferro ele saiu de 220 para algo ligeiramente acima de 90, e Vale realizou 15% nesse intervalo, né? Nas nossas contas aqui, só para a Vale sendo negociada hoje aqui perto dos R$82, negocia como se fosse perpetuado para os próximos anos que o minério negociasse ali perto dos 75, 80 reais dólares por tonelada, tá? A gente acredita que nos parece um pouco exagerado, e mesmo se a Vale ficar nesses valores aqui e o minério negociar 90 dólares a tonelada, dado a falta de capex, né? A Vale não tem mais muito capex para fazer, a Vale não é uma empresa endividada, nos 90 dólares a tonelada, a Vale seria uma geradora de dividendos, uma geradora de caixa e pagadora de dividendos aí tranquilamente, tá? Então, e a gente tem algumas outras posições em commodities, a gente tem uma discussão aqui se JBS é uma empresa de commodities ou não. Eu acho que não é mais uma empresa de commodities, hoje ela é uma plataforma bem diversificada. Uma plataforma de alimentos diversificada, tá? Para mim, ela não entra mais num player puro de commodities, como, por exemplo, Marfrig e Minerva. Então, a gente é um player de commodities, é um player que se beneficia de um cenário macroeconômico positivo, mas ela é geograficamente bem dispersa no globo, e na questão de produtos também, hoje talvez ela seja a empresa mais diversificada aí de todos os players. Até, se for comparar até com a Tyson Foods, que está nos Estados Unidos, a JBS tem uma plataforma mais diversa e com mais produtos, pensando que o principal concorrente hoje é a Tyson. É complicado pensar na JBS comparando com a Marfrig ou com a Minerva. E Bruno, só para complementar, considerável em relação aos múltiplos de Tyson lá fora, né? Sim. Uhum. Bem rapidinho aqui, complementando, Bruno e Gabriel, hoje a composição da carteira, toda a estratégia que vocês têm, que horizonte que a gente deveria olhar pensando em resultado? 5 meses, 1 ano, 2 anos? Como é que vocês veem essa ideia de horizonte no momento que a gente monta uma carteira recomendada, no caso, uma carteira da Levante? O horizonte seria um médio para longo prazo, né? Mas a gente sempre está fazendo rebalanceamento mensal, né? Então, estamos aqui olhando um pouco mais de perto o cenário de commodities, pensando em China, estamos reavaliando se faz sentido diminuir um pouco a exposição ou não, colocar algum player um pouco mais defensivo, Brasil mesmo, ou algum player que depende do cenário global, mas não está tão atrelado a commodities. Então, o horizonte que a gente monta a carteira é sempre de 1 a 2 anos, mas com rebalanceamentos estratégicos mês a mês, né? Às vezes, algum papel que a gente gosta bastante ficou muito barato, sofreu demais, a gente coloca dentro da carteira, tira um pouco as teses, mas as teses a gente espera maturar num prazo de 1 ano com rebalanceamentos mensais, tá? Bruno, o horizonte é estratégico e os rotacionamentos de mês, que envolve 2 a 3 papéis, são mais táticos. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.